Bom, voltando aqui à nossa aula de blocos dinâmicos, vamos dar continuidade à parte que fala da inteligência daqueles blocos voltadas para a parte de 3D. Então vamos ver como que essas portas e janelas podem ser aplicadas no ambiente 3D, facilitando algumas ações. Então a primeira coisa, porque nós vamos nos focar agora somente na questão de paredes, portas e janelas, é bom que todo esse mobiliário seja deletado. Então eu já tenho aqui ao lado, ó, uma planta que está com todo esse material deletado. Aliás, para que fique mais fácil ainda nossa compreensão, coloquei uma outra aqui mais todas essas e fiz uma planta aqui à parte, onde tudo que nós temos nela são as paredes, as portas e as janelas. Como essas portas e janelas, elas mantêm as paredes todas inteiriças, ou seja, se eu tirasse uma daqui, ela estaria toda inteira, isso facilita muito o nosso processo na hora da modelagem, porque eu não preciso ficar remendando uma a uma as portas e janelas no local onde elas teriam originalmente teriam sido cortadas com trim, como no método tradicional que as pessoas trabalham. A gente simplesmente vai subir todas as paredes de uma só vez através do press pull. Vamos observar isso aqui então no unidimensional, para ficar mais fácil, só para vocês terem um pouco da ideia do que vai acontecer daqui a pouco. O resultado final que nós vamos atingir é esse daqui. Vamos conseguir isso em poucos segundos graças a essa inteligência desses blocos. Então, ó, nós vamos conseguir subir as paredes, subir as portas e subir as janelas, e sem que para isso a gente tenha que fazer manipulações muito demoradas ou complicadas. Os blocos vão nos fornecer essa possibilidade aqui de maneira bastante instantânea, de forma bastante simplificada. Bom, vou então aqui voltar para essa onde estão as portas e janelas. Por não seja interrompido pelas portas e janelas que estão aí em cima atualmente, eu vou temporariamente desligar esses layers, tá? Aí vocês podem desligar da maneira que achar melhor. Como as minhas portas estão todas organizadinhas no layer de porta, eu vou desligar ele. O layer corrente não consegue se tornar qualquer um, tornar já o de parede, quando nós vamos trabalhar. Então, esse aqui está corrente. Eu vou desligar todos os meus layers o meu layer de portas. Vou desligar o meu layer de janelas. Podem fazer pelo método tradicional. Aqui eu usei o Express, que o atalho é LAYFRZ, que é Lay Freeze. Mas vocês podem usar qualquer outro método. Bom, como as paredes são todas limpinhas, muito simples, para quem já assistiu às minhas aulas lá, onde eu ensino a levantar as paredes a partir do Press Pull, vai achar extremamente simples fazer agora essa inserção do volume das paredes. Então eu vou utilizar aqui Press Pull, o mouse interno nas paredes, vou clicar, automaticamente ele faz a leitura, já começa inclusive a habilitar o volume ao lado, e nesse ambiente teria 265, então vou digitar 265, porque como eu dou aula no curso de design de interiores, nós trabalhamos mais com centímetros do que com metros. Quem for estudante de arquitetura pode trabalhar com 2,65, será mais adequado. Pronto, acabamos de subir as paredes. Bom, vou colocar o shade aqui em 2D, para que fique mais fácil para vocês entenderem a posição em que a planta baixa está. Tá? Por teclado, mas para ainda as aulas lá onde eu ensino a falar de Visual 3D, voltem lá no meu site ou no YouTube para assistir, vocês podem estar trocando por aqui também, tá? Eu, no caso, não quis entrar, mas nós estamos aqui. Eu não estou vendo a posição das janelas e das portas, porque eu havia desligado os layers. Então agora eu vou voltar, vou colocar de novo, vou ligar as portas, vou ligar novamente o layer das janelas. Se meu computador ajudar, né, que está bastante lento. Tem bastante coisa processando aqui no momento enquanto eu estou dando aula para vocês. Os outros mais de 100 vídeos que eu gravei
aulas estão sendo enviados lá pelo YouTube. Bom, então está aqui. Vai ser semelhante o processo de construção, gente. Agora, aqui na uma porta inteligente, por essa porção interna dela, vou acionar o comando box. Pode ser por aqui, né? Box. Com o snap clicar. Aqui, nesta outra, sempre puxando na diagonal oposta, vou responder 2,10 de altura, porque é padrão de tamanho de porta, tá? Se você tiver com uma porta diferente, você vai trabalhar com outro tipo de altura. Na janela, a gente já vai pegar por fora, porque a referência do bloco foi organizada para ser diferente, tá? Então, eu aciono o box também, faço a mesmíssima coisa. Coloco numa extremidade, coloco na outra. E, quando ele perguntar a altura, ó, ele já está sugerindo aqui 2,10. Eu posso digitar, mas eu nem preciso. Se eu quiser dar um Enter, ele já aceita a medida anterior. Então, eu vou dar um Enter, ele já vai entender que é 2,10. A porta, ela vai ser um buraco a ser cavado de cima até embaixo. A janela não, ela tem um peitoril. Então eu clico neste box aqui, ó, e nesse caso nós vamos clicar nessa setinha aqui debaixo do box, mouse para cima, tanto se eu estou com o orto com o polado, e vou digitar 100. No meu caso é 1 metro, mas eu estou em centímetros, é 100, né? 100. E ele vai... Ui, desculpa, cliquei no group errado. E ele vai estar subindo 1 metro de altura. Depois eu pego esse mesmíssimo procedimento, vou repetir em todos os locais onde tem as portas e as janelas. Para que esse vídeo não ficasse muito cansativo, eu já andei fazendo esses boxzinhos todos antes da aula. Vou só movê-los lá para cima, tá? Senão o vídeo seria muito extenso e cansativo para vocês assistirem aí via YouTube. Bom, fiz a geração de todos os blocos que correspondem ao de onde as portas e as janelas. Infelizmente eu não consegui uma inteligência para os blocos dinâmicos ainda, que ao encostar a porta e a janela, esse buraco já seja automaticamente subtraído. Mas eu prometo para vocês que vou estar estudando uma maneira de nem mais isto ser necessário. E eu acredito que no próximo vídeo que eu postar sobre esse assunto, a gente não vai mais precisar ficar cavando esses buracos, eles vão ser cavados sozinhos. Mas de qualquer forma, bastante simples. Aqui, ó, quando eu estou no ambiente, né, com o ambiente aqui trocado do AutoCAD, se ele já está 3D Modeling, aqui em cima já tem o comando de subtração. Tem união, subtração e dissecção. Eu vou escolher subtração. Subtração funciona assim, a gente primeiro pega o volume que vai ficar, seleciona ele e vai dar um Enter. Aí agora nós vamos dar todos os volumes a serem subtraídos de dentro do original. De uma vez. E depois que eu selecionar extraídos, vou dar novamente mais um Enter. Notem o seguinte, nos locais onde eu havia trabalhado em 2D, os bloquinhos de porta estão lá. Aqui eu até tinha trocado, não tinha colocado no padrão dele. Vou colocar aqui o Shade em 2D novamente para ficar mais fácil vocês entenderem e enxergarem. Ele está aqui. Podia ser que ele tivesse aqui, naquele padrãozinho, onde a gente tem ele com a porta assim, ó. Certo? Seria o normal. Eu tinha colocado diferente porque eu tinha feito uma planta de piso, então ele estava sem a folha da porta, mas tanto faz se estava assim ou se estava do outro jeito. O importante é que aqui é uma porta de entrada, que é a porta da sala, e eu quero que seja uma porta de 80, então eu simplesmente venho aqui, ó, clico, escolho 3D porta de 80, e ele automaticamente vai fazer a transformação para o bloco de porta correspondente à porta de 80. Vou colocar aqui o Shade novamente em Realistic. Notem que a porta já está lá naquele local. Aí, basta que você vá agora a todos os ambientes onde você fez o trabalho e faça sempre de verificar o tamanho. Aqui é a porta, ó. Vou transformar de 80, um banheiro no botão 60. Estou fazendo uma casa inteira, rapidão, percebendo que é prático. Aqui já é uma entrada de um quarto, desculpa, um banheiro, 60 de novo, execar
já é a entrada de um quarto maior, um quarto de casal. A porta aqui está de 80. Esses dois que são duas de 70. Opa, esqueci alguns aqui atrás. Uma porta de 60 aqui. Meu computador está bastante lento, viu, gente? Que costuma ser mais rápido, inclusive, essa transformação. Mas eu estou processando bastante coisa. Não estou conseguindo fazer tão rápido. Não estou subindo aqui. Porta de 80. E finalizei a última porta aqui de 80. Vamos ligar o shade para vocês entenderem o que aconteceu. Então já tem portas modeladas na casa inteira, sendo simplesmente transformadas pelo bloco inteligente, sem a necessidade de ter tanto trabalho. Agora nós vamos fazer essa mesma alteração, transformando de bloco de 2D para 3D nas janelas. Vou colocar o shade novamente em 2D para vocês entenderem onde aconteceu. Como a gente estava partindo de uma planta baixa e subindo para um volume, é interessante que vocês percebam que a janela, ela está no chão. Então, antes que a gente faça essa transformação, é importante mudar uma propriedade nela. Ou você seleciona ela e clica com o botão direito e escolhe Properties, ou você simplesmente seleciona e escolhe CH, Enter, que é a mesma coisa que propriedades. Todo objeto, gente, tem uma propriedade chamada Position Z. Posição em Z. Se essa janela vai ficar a 1 metro de altura, eu boto isso aqui em 1. E estudantes de arquitetura, 1 metro, né? Nós estamos estudando aqui design de interiores. Vou colocar aqui 100 em centímetros. Beleza. Se ela já foi para 1 metro de altura, eu entro aqui, ó. Tem um íconezinho correspondente, troco de 2D para 3D. Automaticamente minha janela já corresponde ao ambiente. Só notem o seguinte, tem um ícone adicional que a janela tem, que a porta não tem. O vidro, como a janela padrão do bloco vem com 1 metro de largura, e essa janela, ao ser inserida no projeto, eu estiquei ela para mais do que 1 metro, o vidro não ficou centralizado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na setinha e busco aqui para o ponto médio. A janela foi automaticamente atualizada, o vidro já está colocado, o tamanho dela foi esticado para o tamanho, e notem que se por um acaso eu tivesse essa alteração e o meu projeto já estando em, poderia tranquilamente, ó, os nozinhos aqui que servem para fazer transformação de 3D, ó, quero reduzir 30 centímetros, ok? Ela obedece do mesmo jeito, só que nesse caso aqui não seria o caso, porque a janela não corresponderia ao tamanho do buraco, tá? E aí a gente finaliza por aqui a parte da inteligência de blocos e janelas em 3D.